Primeiramente, bom dia, me chamo Edemilson, estamos aqui representando o grupo da faculdade. O objetivo é fazer um trabalho de extensionista, que trata sobre métodos adequados de conflitos e direitos humanos, são os temas abordados. Dentro desses temas falaremos sobre o equilíbrio que se busca entre a privacidade e a segurança. E o embate que temos é o uso de câmeras em residenciais sêniors. E para nos ajudar com o entendimento desse tema, temos a Maite, que é a diretora do Residencial Bela Vida, que é a pessoa mais gabaritada para explicar para nós essa parte técnica e tudo mais, e a dona Estela, que é a nossa convidada de honra, que vai ser a pessoa que vai dar a opinião daquela que é a mais interessada, que é o idoso. É um prazer, né? A gente está recebendo os alunos, né, Estela? De uma faculdade que pensa para além da sala de aula. Eu sou Maria Estela, professora. Fui professora há 25 anos no Estado e trabalhei mais 15 no Colégio de Aplicação da UFSC. Sou uma pessoa desprendida, assim, estou pronta para responder todas as perguntas, tudo que vocês quiserem. Me sinto muito bem aqui, estou aqui na casa há 5 anos, fez agora em setembro, né? Eu morava sozinha, só tenho um filho que mora em Aracaju, eu não quis ir para lá. E estava sozinha em casa, caí sentada, furei a bexiga, fiz 3 cirurgias de bexiga. Se não fosse a chefe das enfermeiras aqui da casa, eu não tinha conseguido viver, quase que morri, porque ficou osso dentro da bexiga, o ossinho do isquio, e ninguém descobriu o que é que eu tinha. Eu costurava a bexiga, ela furava de novo, costurava, ela furava de novo. Comecei andando de carrinho, de cadeira de roda, passei a andar de andador. No meu quarto, por segurança, eu ando andador. Quando eu saio, eu já consigo andar de mão, só de braço com elas, porque agora eu ando sozinha. Sabe, eu consigo sair, subir essa rampa, faço tudo sem segurar em nada. Mas tem que ter gente perto de mim. Porque aí eu fiquei com medo. O contrato da Estela, gente, era para 15 dias. Foi uma estadia de 15 dias, porque quando ela teve a fratura, o filho nos procurou falando, ó, minha mãe precisa ficar 15 dias deitada, então não pode nem tomar banho, né? É deitada na horizontal por causa do uísque e tal. Nesses 15 dias a gente percebeu que ela não urinava muito, então que tinha algo errado. E aí a gente conversou com o médico da casa, pedimos uma tomografia e lá estava fragmentos ósseos na bexiga. Ela veio para ficar 15 dias, como tinha uma equipe multidisciplinar aí que todo mundo olhou para ela, cada um com a sua técnica, né, com a sua área, descobriu essa intercorrência e conseguiu intervir muito rápido, né? Eu brinco que aqui eu tenho casa, comida e roupa lavada. Eu não me preocupo com nada. É outra visão, né? Vocês tinham essa visão de residencial sênior? Não. Não, né? A gente acha que é só na necessidade, né? E veio na necessidade, claro. Até tem reconhecimento melhor do nosso trabalho do que uma pessoa que fala que eu vivo bem aqui. Temos um embate que é o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está aí para proteger a privacidade do indivíduo e a dignidade da pessoa humana, e nesse caso do idoso, da pessoa idosa. Então, quando temos câmeras de segurança, parte dos legisladores, parte do judiciário tem uma mentalidade de que isso é ruim se for invasivo à privacidade. Outra parte entende que aquilo ali é positivo porque tem a questão de segurança. A Maite contou vários casos para nós de pessoas que se acidentaram ou que de alguma forma precisaram de algum atendimento que a câmera ajudou, de alguma forma a câmera ajudou. E a ideia de trazer a senhora aqui era para justamente ouvir da pessoa mais interessada qual que é o ponto positivo, qual que é o ponto negativo e a opinião da senhora como pessoa que está monitorada o tempo todo, como vocês se sentem. Eu acho a câmera
uma necessidade, porque a gente se sente segura. Se acontecer alguma coisa, o pessoal vai saber como que aconteceu. Se houvesse um projeto de lei em que as pessoas, e principalmente a gente sabe que isso não vai acontecer na prática, que seria uma pesquisa para ouvir os principais interessados, que sabemos que são os idosos. Mas imaginem, né, num mundo hipotético em que o legislativo, antes de aprovar uma lei como essa, viesse em residenciais como Bela Vita, ouvir as pessoas interessadas, perguntar para o idoso: o senhor ou a senhora tem interesse que façamos uma lei para isso, para garantir sua segurança, sua integridade física? Eu acho que... A senhora votaria a favor? Eu votaria a favor. E acredita que outras pessoas como a senhora também votariam a favor? Eu acho isso. E por acaso tu tem alguma história que tu pode compartilhar com nós sobre onde tu aplicou a câmera e foi fundamental? Bom, eu gosto muito de indicadores. Então, depois que a gente colocou as câmeras, por exemplo, né, aquela grande polêmica da câmera em dormitórios, a gente tem uns indicadores. Então, toda queda que acontece aqui na ILPI, a gente registra. E a gente faz uma investigação. E depois faz as medidas corretivas que poderiam ser tomadas. Então, a gente tendo essa investigação, a gente consegue chegar nas causas e aí intervir com muito mais segurança. Então, a gente tinha um índice lá de números. Quando a gente colocou as câmeras nos dormitórios, por exemplo, na madrugada, tá todo mundo dormindo, silêncio na casa, e a plantonista tá na frente do monitor com todos os quartos ao mesmo tempo. Alguém se mexeu, virou de lado, ou tá fazendo alguma menção que possa levantar, e o funcionário vai imediatamente, a gente diminuiu em torno de 80% o número de quedas. Queda em idoso, o índice de óbito pós-queda é muito alto, né? É uma condição muito grave. Então, quando a gente fala que a gente teve números de 80% de quedas a menos, é um número muito expressivo. E isso tem que fazer a gente parar para pensar. Cada imagem que a gente precisa tirar da câmera, né, do DVR, que a Estela fala muito bem, a Maitê tem acesso, porque aqui a gente toma um cuidado muito grande com a imagem. Então, a imagem não é repassada para familiar nenhum, mesmo com consentimento. Não é repassada via WhatsApp. Nós temos os cuidados muito refinados na nossa política de monitoramento, mas nós temos a investigação de toda a imagem que a gente precisa acessar no DVR para ver. Então, a gente já teve caso de alguém que infartou sozinha, uma paciente lúcida, orientada, sem problemas, e infartou. Uma das câmeras conseguiu pegar, então conseguimos ver o que aconteceu, o tempo que ela ficou. A resposta daí da ambulância foi rápida. No momento que a ambulância estava atendendo ela, eu já consegui puxar a imagem e falar para o médico: olha, faz 7 minutos. Então, intubaram e essa paciente sobreviveu. Em relação a monitoramento de imagem, é muito sério, a LGPD tem que ser levada a sério, mas a gente tem que ter a tratativa da imagem, a responsabilidade. Quem é o responsável da ILPI pela imagem? Delegar uma pessoa que se responsabilize por aquelas imagens. Que responda posteriormente por qualquer vazamento de imagem. Exatamente. O que se faz com a imagem depois? Isso é importante estar registrado. Então, aqui na política a gente já explica para a família. Aqui as imagens duram tanto tempo, depois elas são descartadas da seguinte forma. Eu acredito que o uso de câmeras ele pode sim ser muito benéfico, desde que seja feito com responsabilidade. Vamos supor que um dos residentes resolva chegar para ti e falar: olha, eu não quero mais ser filmado, eu quero que não tenha mais câmera no meu quarto. O residencial Bela Vita, ele atende essa demanda também? Atende. Existe o termo de consentimento. Então, quando o idoso é lúcido orientado, além de que é ele que assina o seu contrato, também assina os termos. Então, o idoso a qualquer momento, a Estela pode, por exemplo, hoje ela tem um termo assinado que ela quer as câmeras. Se amanhã, por algum motivo, ela não quer mais a câmera no quarto dela, será desligado imediatamente e ela assina um novo termo que a partir de tal data ela não quer mais a câmera, e tudo bem. E isso já aconteceu aqui. Respeitar a vontade de cada idoso que é lúcido, orientado, pode falar por si só. Quem não pode, a família deve ser acionada. E aqui a gente preconiza para que toda a família seja acionada. E isso que a gente nem entrou no âmbito ainda das câmeras com inteligência artificial, que hoje é uma ferramenta
que eu acho que é um divisor de águas na assistência. Hoje a gente tem um sinal sonoro, então se acontece, por exemplo, a gente configura o equipamento para aquele idoso. Então a plantonista, se ela estiver em outro lugar, se ela estiver do lado, se ela estiver na sala com alguém, ela escuta, opa, é alguém tentando, então a pessoa nem chegou ainda a se levantar totalmente. E aí dá tempo de chegar no quarto e fazer o atendimento, auxiliar e tudo mais. Né? Tem uma outra questão, que seriam os métodos adequados de solução do conflito, que entra a mediação e tudo mais. Para tratar isso de uma forma amigável, onde se resolve numa conversa, tu trouxe o caso de, vamos supor que um residente chega aqui e ele tem 3 filhos. 2 concordam com o termo e tudo mais. Como que funciona? E quanto mais próximo a gente está da família, quanto mais a informação, a comunicação é tudo. Todos os filhos são envolvidos, né? A não ser, exceto casos que tenham algum tipo de restrição, já aconteceu de a gente ter algum tipo de restrição. Em âmbito geral, a gente chama esses filhos para conversar. Vamos entender em âmbito assistencial, se é benéfico ou não. Se o parecer da equipe multidisciplinar que atende o idoso falar, olha, nesse caso é mais benéfico, porque o risco de queda é alto, porque ela não consegue chamar na campainha, todos os leitos aqui tem campainha. Mostra aí, Estela. Então, tem idoso que não consegue chamar pela campainha. Então, tudo isso são critérios que nós vamos... Ó, essa é a campainha. Se ela apertar aqui agora, vai vir uma cuidadora aqui, porque lá vai estar a Estela chamando. Geralmente, quem não quer, o idoso que não quer andar com ele, assim, fisicamente, deixa do lado da cama, que é o que a lei nos pede, né? Que cada leito tenha uma campainha de chamada. Mas tem vários idosos que não conseguem usar esse equipamento. Então, é mais um critério que a gente avalia para o uso de câmera ou não. Eu, como responsável técnica da instituição, assino que a imagem não vai ser vinculada em nenhum meio de comunicação. Outro caso bem rápido para contar é o caso de uma idosa que teve uma prótese dentária quebrada, era uma prótese nova, então de um custo alto. E aí, a princípio, nós teríamos que pagar. A família veio, questionou, e nós verificamos na câmera que a idosa, que apresenta demência, ela retira, ela estava bem, ela retira na imagem e ela joga no chão. Então a própria família não, sendo assim, foi a mãe, imagina e tal, e resolvido a situação. Estela, uma pergunta para a senhora. Dentro do curso de Direito, aprendemos que nenhum princípio se sobrepõe ao outro. Então nós temos, assim, podemos dizer que temos o princípio da dignidade humana, que seria o direito à privacidade, por exemplo, né? E temos o direito à integridade física. Então, como um princípio não se sobrepõe ao outro, fica um conflito. A dignidade humana, digamos, em relação à privacidade e a questão da integridade física. Pela sua opinião, qual a senhora considera mais importante, pensando no contexto que a senhora vive aqui? A minha integridade física. Integridade física. Porque daí eu me sinto segura, porque eu sei que eu posso fazer aquilo que eu acho que posso dentro do meu limite. As câmeras hoje, como nós temos uma qualidade muito grande de imagem, as novas ferramentas que estão vindo, a gente consegue ver, inclusive, como se o paciente está descorando, se o paciente está ficando mais avermelhado, pode tomar de atitude para que isso não aconteça, será que a gente poderia ter intervido antes? As nossas perguntas sempre são críticas no sentido de melhora da qualidade. Então a Estela sabe que se acontecer alguma coisa com ela no quarto, ela está amparada e que vão vir rápido porque ela está sendo muito bem monitorada no bom sentido. Como a dona Estela comentou, que entre a privacidade e a integridade física, ela considera a integridade física mais importante. Temos a questão trabalhista, para qualquer efeito, positivo ou negativo. Temos a questão dos familiares, o próprio Ministério Público, caso precise investigar algo, tens aquelas filmagens ali, para ser expedido mediante juízo, né? Então, assim, é uma questão de segurança absoluta. Não tem como dizer que a privacidade pode se sobressair baseado no contexto que a gente viu aqui, no que a gente ouviu, né? Eu destaco duas coisas que você falou muito importantes. A primeira é a questão da transparência com a família, porque o residencial sênior, ele nada mais é do que a extensão da casa dos filhos, da casa do idoso. Então a gente tem que estar integrado, todos nós. Aqui os familiares participam de um conselho também e foram unânimes quando foi apresentada a política de monitoramento.
foram unânimes na questão da segurança, o quanto eles ficam tranquilos quando tem esse monitoramento. O segundo destaque que eu faço é da necessidade de políticas públicas, né? Claro que com critérios sempre, né? De que momento, quando iremos colocar câmeras, em que situações podemos colocar câmeras ou não. Regulamentem de forma responsável e não simplesmente proíbe ou autoriza, né? Tudo com muita responsabilidade, porque a gente está falando também de imagens, a gente está falando da vida das pessoas, né? E de coisas que hoje a gente vê nas redes sociais, que às vezes uma imagem fora de contexto ou um vazamento de imagem prejudica tantas pessoas, né? Por conta das nossas câmeras, teve uma família, que é a filha da idosa que está aqui, ela está colocando câmera para ela na casa dela. Porque ela também já tem 70 anos, mora sozinha e está preocupada. Ela falou, olha, eu vou instalar a câmera e vou conectar lá com o meu filho. Porque se eu precisar de alguma coisa, eu preciso que alguém veja. Se eu tiver um mal súbito em casa, são as novas dinâmicas que vêm acontecendo e que a gente precisa olhar com muito carinho e responsabilidade. Uma demanda que vai aumentar cada vez mais, os residenciais sêniores e vão cada vez mais receber pessoas, isso é um fato. Então, é urgente que haja, como tu falou, políticas públicas, alguma legislação pertinente, alguma coisa que trate de imediato isso. O idoso, ele fala que quer a câmera. Talvez o Ministério Público daquele estado é contra e fica esse dilema. E agora, o que a gente faz? Então, é mais um tema que precisa que tenha essa segurança jurídica. Então, quero agradecer aqui a participação e muito obrigado por responder as perguntas. A gente que agradece, né? A gente agradece. Os jovens estão vindo aí para cuidar da longevidade.